Oi, oi, oi! Seja bem-vinda, Mulher Plena. Hoje a gente vai estar com um bate-papo aqui de casal. Então, se você quer se inspirar num casal que. Oi, Zava, seja bem-vindo. Você quer se inspirar num casal que voltou para a presença do Senhor e agora tem vivido uma vida plena na presença de Deus, vem com a gente. Zava, pede para participar. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui. Meu computador bugou na hora da live e agora eu estou conseguindo me reorganizar aqui. Olá, gente! Que isso, hein? Uau, Fiu-Fiu! Oi, Maitê! Ah, Tá filha, boa? tô bem, graças a Deus. Tá tímida, tá Ah, tímida. os minutos Os ali primeiros 10 minutos ela sempre, fica sempre assim. de adaptação. Fica... Ah, então tá bom. Daqui a pouco já fica soltinha. Aham. Aí faz a mãe Gente, muito cuidadinha, obrigado. motivo. Entendi. Obrigado por vocês terem aceito o meu convite. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Meu objetivo é trabalhar com mulheres solteiras, né? Mulheres cristãs que desejam ter um casamento na presença de Deus. E aí, depois que eu me casei, as pessoas não perguntavam como que eu estava, né? Se estava tudo bem no casamento e tal. As pessoas queriam saber como que eu tinha feito para casar. E aí eu falava para elas, né? Não foi nenhuma mandinga, não foi mágica, não foi nada disso, foi muito jejum e oração. E aí o homem me pediu em casamento, foi basicamente isso. E a partir dali começou a nascer um desejo no meu coração. Em 2019, Deus me deu um programa inteiro de um curso e esse material ficou todo dentro de um caderno por esses anos todos. E aí, no início do ano, eu comecei a fazer esse trabalho com mulheres solteiras, mas aí passei por todas as cirurgias, né, e tal, e parei de fazer. Simplesmente parei, dei foco no trabalho, e aí Deus falando, né, que eu precisava seguir aquilo que Ele tinha preparado para mim. E aí, por conta das Queridas do Pai, que é um grupo de oração que virou um grupo aqui no Instagram, as meninas começaram, volta a fazer, e aí estou eu aqui me preparando para lançar esse curso e pensando em pessoas que me causam inspiração. E aí eu pensei em vocês. Zavariz foi a primeira pessoa a saber que eu ia casar, antes mesmo da minha mãe. A Zava fez parte comigo no grupo do Shell Iniciativa Empreendedora. E aí, ali naquele momento, né, a gente trocou serviço e ele falou assim: ah, mas você não tem nenhum namorado, como é que você vai trocar em foto de casamento? Aí eu falei: Zaga, eu não tenho namorado ainda, mas eu tenho uma promessa e Deus falou que vai me dar um casamento e ele vai me dar um casamento, não importa quando seja, você vai fazer as fotos. E Amém. assim foi, no dia que Leônidas me pediu em casamento, Zavariz foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Eu falei assim: olha, nem minha mãe sabe ainda, você é o primeiro que está sabendo, e Leônidas acabou de me pedir em casamento, então se prepara. Não tem a data ainda, mas faremos essas fotos de casamento. Que legal, que legal. E aí Zava me respondeu, você lembra? E aí você lembra que você me respondeu ou não? Não lembro. Então respondeu assim: nossa, eu preciso aprender o que é ter fé. E Porra, ali eu falei assim: Deus, pega ele na curva, porque ele já te conhece. E eu fiquei, guardei isso para mim. Meu casamento foi numa quinta-feira, né? Porque foi dia 15 de novembro. Faremos 3 anos de casados na segunda-feira. Já que legal. foi. A Dariela estava com barrigão ainda de Maitê, né? Ah, E aí, na segunda-feira, numa quinta-feira, nos casamos. E mamãe. aí foi tão interessante nesse dia, porque no domingo que antecedeu o casamento, eu fiquei questionando muito a Deus, né? Por que que ele não tinha deixado o casamento ser no salão? Porque a parte de cima do salão era para eventos religiosos, né, e tal, para as Claro. cerimônias.
E aí Deus falou para mim, para de me questionar, porque o seu casamento vai ser na igreja. Você e Leônidas serão consagrados. Essa é uma terra santa. As pessoas que vierem no seu casamento serão convertidas. Doentes serão curados. Pessoas serão libertas. Outras pessoas serão convertidas. Então, assim, Deus falou, sabe, tão profundamente no meu coração que eu entrei num manto na igreja que um jovem veio me perguntar o que Deus falou com você durante o culto, que você estava muito emocionada, você estava cheia da presença. E aí eu contei para ele. E esse rapaz, ele está esperando no Senhor. Ele falou, eu quero uma experiência dessa no meu casamento. E aí ele está esperando no Senhor. É lindo de ver o André, enfim. E aí, Zava, quando você, né, postou, enfim, na igreja, eu dobrei o joelho aqui em casa e glorifiquei. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor me prometeu. Eles estavam no casamento e hoje voltaram para a presença de Deus. Então, assim, vocês são o primeiro... O que eu fiquei É para emocionar mesmo. naquele momento foi o fato de você ter ajoelhado, ficado alguns minutos lá na frente da porta. Aquilo me tocou bastante, assim. Seu casamento. Aqui, naquele momento não convertido, enfim, mas afastado, no caso. E aquilo eu fiquei assim, impressionado. Falei, pô, que maneiro, que maneiro. Esse é o nível de Não, fé. e esse momento era um momento meu com Deus, né? Porque, assim, em 2010, Deus tinha me feito a promessa. Eu fiquei 7 anos para conhecer Leônidas, 7 anos de puro vale, de dor, de sofrimento, ideação suicida, enfim, coisas muito dolorosas. E ali, diante da igreja, a figura do meu pai não era presente, né? Meu pai biológico nunca foi presente, o meu pai que me criou e me registrou também separou da minha mãe, separou de mim, foi viver a vida. Então, assim, eu ia literalmente entrar sozinha na igreja. Deus me deu um pai de coração que restaurou essa paternidade em mim. Hoje eu, inclusive, falei sobre isso. E tinha acabado de falecer também. Então, assim, eu ia entrar na igreja sozinha e eu me ajoelhei, né, ali no chão antes de entrar. E eu orei, eu falei, Senhor, eu não estou entrando sozinho, o teu Santo Espírito está me levando. E eu quero que quando eu entrar, as pessoas não me vejam, mas vejam o seu Espírito, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor prometeu. Porque, assim, tinham pessoas de vários lugares, né, do país, enfim, várias religiões, pessoas que não conheciam o Senhor, né, que, enfim, não professavam aquela fé. E eu queria que fosse um momento sobrenatural. E literalmente foi um momento sobrenatural, né? Mas enfim, não vim aqui para dar o meu testemunho, vim aqui para saber da vida de vocês. Mas queria que vocês se apresentassem. Testemunho, né? É verdade. Pois é, queria que vocês se apresentassem. Eu já os conheço, mas as pessoas que vão ver, né, essa live aqui ainda não conhecem vocês, então se apresenta, por favor. Eu sou a Dariela, sou professora infantil, psicóloga, mãe dessa bênção. Muito feliz de estar de volta para a presença, né? De fato, passei por uma jornada em vales, mas a gente veio contar uma história relacionada a isso, né? O que Deus tem feito e pode fazer na vida das pessoas que o conhecem e que se afastam por algum motivo. Mas ao longo da minha caminhada eu vi constantemente a presença do Senhor. Amém. Meu nome é Eduardo Marise, sou fotógrafo, sou pai da coisa mais linda, né? Marido da Dariela. Sou músico também, saxofonista, fui professor de fotografia há muito tempo, né? E aquele momento falando só resumidamente do nosso contato, quando você falou que a gente trocou serviço e tudo mais, que eu desci da sua promessa, eu até queria que você me falasse como foi a sua promessa, que eu queria ouvir depois desse momento. Aquele momento que foi o começo, foi um dos pontos do começo dessa minha jornada na fé também, porque eu vi você falando disso e eu não acreditava, né? Então, esse momento da sua fé, não, a gente vai casar, vamos, enfim, eu vou casar e você vai fotografar em algum momento da vida, né? E isso foi
Pô, que maneiro, né? Foi exatamente a resposta que você disse, que eu disse que eu não lembro, né? Que é, pô, preciso ter mais fé. E aqui esse foi um dos momentos que me fez ter essa... Que somou para a minha conversão também, né? Amém, glória a Deus. Então, o processo foi o seguinte, eu vivi um relacionamento abusivo, e ele, abusivo no sentido de ele me mandar dormir no chão e dormir com o cachorro na cama, enfim, nesse nível, né? Violência física, estupro, enfim, várias coisas, inclusive violência financeira. E ali, um dia, eu estava convencida, né, do Senhor, porque eu era kardecista, e a minha tia em Recife tinha se convertido, e eu sempre fui muito próxima dela, e ela começou a me falar da palavra de Deus e tal, e eu conheci um outro Jesus, né, porque o kardecismo enxerga Jesus de uma outra forma. E aquilo foi me preenchendo de um jeito diferente, sabe, que eu não tenho palavras para mensurar da forma como aquilo foi me preenchendo. E eu tinha um vazio muito grande, enfim. E um dia eu tinha recebido uma palavra muito ruim daquela pessoa, e eu falei para o Senhor, estava na sala, assim, era uma cozinha americana, e eu botei a mão assim no muro da cozinha, e eu falei, Senhor, eu creio que Tu és Deus na minha vida. Se o Senhor realmente é Deus para mim, se o Senhor realmente me escolheu, e o Senhor pode fazer mudanças e transformações, muda esse homem agora, se ele é um homem que o Senhor preparou para mim, se ele é o marido que o Senhor escolheu para mim. Mas se ele não for, leva ele embora da minha casa hoje. E à noite ele foi embora. E aí, foi muito difícil, Zava, muito difícil. Eu lembro, no terceiro dia, eu estava deitada no chão da sala, com uma Bíblia que essa minha tia Cineide tinha me dado, e eu falei assim, Senhor, eu não consigo ficar sem ele. Eu sei que eu posso ir até para o inferno por isso, mas se o Senhor deixar eu voltar para ele, faz ele voltar, porque eu vou morrer. E aí, quando eu abri a Bíblia, estava escrito lá, Isaías 30, podres dos meus filhos desobedientes e teimosos que fazem planos sem ouvir o meu consentimento. Aí mais à frente está escrito assim, você que prefere a violência e o pecado, eu te quebrarei como um vaso de barro, que os seus cacos não servirão mais para coisa alguma. Aí mais à frente está escrito assim, é porque eu fui riscando na Bíblia, né? Então por isso que eu memorizei. Se você se arrepender do seu mau caminho e voltar para mim, eu te exaltarei na sua terra. Não. E ali naquele momento eu fechei a Bíblia, e eu orei, sabe, com todo o meu temor e temor ao Senhor. E aí eu me tremi na presença de Deus pela primeira vez. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou te pedir isso e me dá forças para suportar, porque esse homem é um Deus para mim. Mas eu escolho o Senhor na minha vida. Entre escolher a Ele e escolher a mim, eu estou escolhendo o Senhor. E a minha tia, que mora lá, né, em Recife, no dia seguinte da separação, ela me ligou e falou, minha filha, uma irmã da igreja veio aqui e falou que queria orar pela sua vida. Eu não conhecia essa moça, e aí ela orou, e depois da oração ela falou, Deus está mandando ela entrar na posição, porque para ela deixar o varão ir embora, porque o marido dela já está pronto, falta ela ficar pronta para receber esse marido. E aí, enfim, falou mais algumas coisas, e ali, naquele momento, eu esperei aquele marido. Só que eu achava que, tipo assim, o marido ia chegar no dia seguinte, né? Tá pronto, mas a gente esquece que a gente também precisa ficar pronto, né? A gente também precisa estar pronto. E não é de um dia para o outro, né? Como você falou, ele ali era o seu Deus, né? Era uma pessoa que te deixava dependente emocionalmente. E se esse marido chegasse, esse novo marido chegasse no dia seguinte, você só transferiria a dependência. Você não saberia gerir essa relação. Ah, psicóloga. Exato, exatamente. Não, a psicóloga me analisando, né? Vamos lá. O que aconteceu? 7 anos se passaram e ainda existem 4 coisinhas dentro de mim, né? Porque, assim, desde o dia da promessa até hoje já se passaram 11 anos. Mas até eu conhecer Leônidas foram 7 anos. E ali naquele momento, Zava, que eu ajoelhei na frente da igreja, né? Antes de entrar para me casar, eu não estava preocupada se eu ia ficar suja, porque o vestido era branco, eu estava me ajoelhando no chão da rua.
aquilo ali era insignificante para mim. O que era significante é que eu não entrasse só naquela igreja. Porque, assim, eu queria um casamento fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na presença de Deus. E se eu entrasse naquele casamento sozinha, ia dar ruim. Porque Deus me deu a visão, né? No dia que Leônidas me abraçou a primeira vez, lá no emissário submarino, onde a gente foi tirar fotos, e ele disse que ia me beijar, ali Deus me deu a mesma visão que ele tinha me dado em 2010, que era uma família, e Deus falava para mim, Elisama, essa é a família que eu preparei para você, nem você vai ser capaz de destruir essa família. Então eu sempre digo assim, pensa num coração obstinado dessa Elisama, né? Que não se rendia, não se quebrantava na presença de Deus. Então, assim, foram 7 anos para esse quebrantamento existir e eu realmente estar pronta, né, para casar. Você é a única pessoa, não sei se Dariela viu, né, mas você é a única pessoa até agora que leu a minha lista, né, dos 65 itens. E eu confesso que a minha lista para Leônidas tinha 65 itens, mas a minha lista, para mim, tinha pouco mais de 15 itens. Então, assim, depois que eu escrevi aquilo tudo, o Espírito Santo falou, tá, mas o seu marido está pronto, falta você ficar pronta para receber esse marido. Por que você não escreve uma lista para você? E aí, a minha vaidade, a minha arrogância, sabe, a minha imaturidade, só me deixaram escrever 15 itens lá para mim, né? Para Leônidas tinha muitos, mas para mim... E aí, queridos, eu queria que vocês me contassem como vocês se conheceram, enfim, porque estou eu aqui dominando a live, né? A história começa com a Dariela sendo penetra no casamento. Porque também eu não sou bom de contar histórias, né? Enfim, vou contando. Deixa eu contar essa parte aí. Não fui penetra, não. Tipo, eu vou entrar nesse casamento. Uma amiga minha, a Marina, me convidou. Ela ensaiou um casal. Foi coreógrafa de um casal que o Eduardo conhece. E foi padrinho no dia. E aí ela não tinha ninguém pra ir com ela nesse casamento, né? Levar, dar carona. E aí ela me convidou. Ela, vamos. Eu falei, vamos, não vou estar fazendo nada. Vamos embora, né? Curtir um pouquinho. O par dela, que era o coreógrafo, o amigo dela, queria, não podia ir, né? Não pôde, né? O marido dela, enfim. Era eu. É aquela coisa, era pra ser, né? Uhum. E aí eu fui com essa amiga e depois da cerimônia, depois a gente já começou a andar, né? Passeia pela festa. Essa amiga conhecia já Eduardo. Já tinha alguma afinidade com o Eduardo da época de música. E aí Eduardo me vira pra essa amiga, comenta alguma coisa e ela fala, tá solteira. E aí, essa parte agora é a dele, porque ele que tomou a iniciativa. Porque até a ida lá, eu tava quieta no meu canto, fui curtir um casamento que eu não conhecia ninguém, mas conheci. Eu era o padrinho do noivo, tava lá com a par, eu nem conhecia, né? A minha par do casamento. Eu tava com uma amiga, Clarissa. E sentamos na mesa juntos, Clarissa e o Luiz, que eram músicos também. A gente estava ali numa mesa de músico, conversando. E aí a Marina veio falar com todos na mesa, né? Então a Marina, que é amiga dela, conhecia todo mundo na mesa. Eu falei, pô, bicho, que amiga top, né, cara? Primeira oportunidade que eu pude falar com a Marina, eu falei, cara, e essa amiga aí, qual é? Porque na época eu estava solteiro, né? Não tinha ninguém. E aí eu já queria alguma coisa, né? Dariela era a mulher mais bonita da festa. Arrumada, grandona, assim, vestido top, embalada vaga. Bocão. Um vermelho, né? Era batom vermelho. Pô, era linda, cara, loura. E aí eu falei com ela, pô, qual é essa amiga, né? E ela falou que tá solteira aí, que veio esse momento. E aí elas passavam para ir bebida, enfim, imagino que a Dariela já tava sabendo que eu tinha perguntado, então já tava, né? E aí ela nos apresentou. Já estava dando um charme. Já. A gente não perde a oportunidade, né? Porque... Deixa eu fazer um parêntese. Na verdade, eu não tive tanto interesse porque Eduardo tava de pinguim e com cara de bebê. Eu falei, eu não quero uma criança para eu criar, gente. Não tô afim de uma criança.
Eu quero ser Mal sabia ela, hein, Zava? eu quero uma madura, né? Pra cuidar de mim. Mas agora uma criança. Ele parecia ser, sei lá, uns 19 anos quando a gente se conheceu. Ah, você Detalhe, imagina, né? Meu rosto 7 anos atrás. um rosto que não tem barba, Aham. nada. Aí a Maitê não existia, então não tinha ruga. Cabelo branco. Nós nos conhecemos no dia 12 de outubro. 11 de outubro. Não, mas a gente começou a conversar mesmo dia 12, já era meia-noite. É. 12 de outubro de 2014. Foi quando começou a acontecer dia 11, mas a gente começou mesmo a conversar, a trocar ali já naquele papo de flerte no dia 12, Aham. madrugada. Aí eu falei oi, aquele oi assim com um beijinho no canto da boca, tudo bem, prazer. E aí eu fui levar essa amiga em casa, né, que a gente estava junto. E aí eu voltei, né, ou seja, eu fui lá no centro da cidade levá-la e voltei para alugar. Eu falei, não, eu vou voltar, pô, a gente vai falar mais. E aí, ó, criança. Fica tranquilo. Dari, se você quiser ir lá dar uma atenção para ela, fica à vontade. Não, tá de boa. Aí voltei, aí sim. Isso aqui é a vida real, gente. É a vida real. Peraí. É porque a atenção, né? Enfim, a gente falou que ia ter a live. Sim, sim. Vai. E aí, enfim, resumidamente, né? A história é eu voltei lá pro casamento e a gente se conheceu. A gente, enfim, falamos, demos o primeiro beijo, levamos a Marina, a amiga, em casa e aí ficamos conversando sozinhos no carro. E aí, enfim, aconteceu. Já tinha o primeiro beijo já foi lá no casamento mesmo, na festa. No Pândanos, né? No lugar que você conhece. Aham. E aí essa madrugada aí de 11 e 12 de outubro de 2014. Desde então, a partir de então, a gente não se largou mais. Eu já sabia ali naquele momento, naquelas primeiras horas, que eu ia querer continuar com ela, né? Não pensando naturalmente na no casamento, mas eu quis estar com ela os próximos dias. Uma pessoa que tocou no seu coraçãozinho. E quando vocês se reconheceram como parceiros de vida? Quando vocês entenderam assim que deu aquele start, né, de uau, é a pessoa que eu quero na minha vida? Então, como ele falou, né, nós desde esse primeiro dia a gente já não teve mais a questão de querer estar com outra pessoa, né? Nós continuamos nos vendo. Uma semana depois, a gente estava planejando viagem já em amigos. Então, não existe aquela, talvez, pode ser que, quem sabe, seja uma situação, ele seja para minha vida. Eu acho que foi aquilo que eu falei no início. Quando é para ser, as coisas acontecem para ser, né? Então, eu deveria estar naquele casamento, naquele dia. Eduardo também. E dali em diante, Deus já havia preparado de alguma forma, não por promessas diretas, mas de alguma forma Deus já havia preparado um para o outro, né? Então, a gente, desde então, a gente tá aí seguindo juntos há 7 anos. E para você, Zava, aconteceu dessa forma também, fluida? Ou você, em determinado momento, olhou para ela e falou assim, caramba, é a mulher da minha vida, assim, não posso perdê-la? Não foi isso acontecendo na prática, né? Porque eu ainda era bobão, né? Então, eu não tive nenhuma intenção, por exemplo, de casar nos primeiros momentos, né? Sim. Era só um namoro. Então, demorou o quê? Foi 2018 o meu pedido de casamento. 4 anos já de relacionamento. Então, eu era já o enrolão, né? Naquele momento. Eu não tinha essa coisa de... Porque também a gente não tinha essa comunicação, eu, pelo menos, não tinha essa comunicação tão direta com Deus nesse sentido, né? Eu não ouvi uma promessa ou um desejo, que essa aí você vai casar com ela, alguma coisa nesse sentido. Eu não... Foi que eu comentei que ele era eu achei que ele fosse criança, né? Quando a gente se conheceu, eu fiquei com ele no dia. Isso tudo a gente longe da igreja, né? Mesmo conhecendo, deixando de viver o que Deus prega, né? O que é os ensinamentos do Senhor. Eu não achei que a gente fosse continuar junto. Eu achei que a gente fosse se ver no dia seguinte e dali cada um fosse seguir o seu caminho. Só que a gente foi isso. A gente continuou se vendo,
seguindo, né, conversando, fazendo planos para um futuro, de certa forma, porque quando a gente começou a pensar em viagem, era para o outro ano já. Então, foi que talvez seja realmente para a vida. E vocês fizeram uma viagem grande, que eu lembro, uma viagem internacional, se não me engano. Isso foi pedido de casamento, foi em 2018. Sim, luxo, hein? Luxo esse pedido de casamento, hein? O meu pedido de casamento eu estava passando roupa. Enfim, eu vou... Antes de eu conhecer, aí eu vou fazer um parêntese, porque eu acredito que isso seja muito importante, principalmente para esse seu propósito. Antes de eu conhecer o Eduardo, eu estava me envolvendo com uma pessoa nesse sentido da dependência emocional. Uma pessoa que não era boa para mim como mulher, né, na questão do respeito, né, da educação de cuidar de mim, e vivia em crises de ciúme. Ah, não, chega, não quero mais. E aí cada um vai para um canto e de repente volta na chantagem emocional. É uma instabilidade ali. Não era um relacionamento sério, né, um relacionamento formal, mas era algo que eu estava envolvida, estava dependente emocionalmente. E quando o Eduardo chegou para mim, me tirou desse nível de dependência, né? Porque aí já era uma outra relação. Porque o Eduardo passou a cuidar de mim, né? A me olhar, a atender as minhas necessidades. E eu comecei a me sentir mulher de novo, né? Estar realmente numa relação. Então, de fato, talvez o nosso momento de era pra vida foi desde que a gente se conheceu, porque... Uma loucura de filtro aqui, vocês viram, né? Foi desde que a gente se conheceu, porque foi desde esse momento que a gente entendeu que, né, entendeu, ou Deus mostrou de alguma forma que a gente poderia caminhar cuidando um do outro. Eu queria um relacionamento, eu queria alguém, né? Na verdade, eu não queria namorar, mas eu queria alguém. Eu estava num outro relacionamento também meio maluco, assim. Não era relacionamento, não, era só uma pegação, E tava ruim, né? Porque eu sabia que eu não queria ela. Só que eu não tinha ninguém, era o passatempo de domingo, essa pessoa. E aí tava ruim, eu sabia que eu não queria, sabe? E aí a Nariela chegou, foi imediatamente. Até aconteceu uma situação, né? Talvez não seja tão legal falar, né? A gente estava junto e a pessoa ligou e eu não queria atender, porque eu queria estar com a Nariela, entendeu? Eu já sabia que... Isso é muito legal falar para quem tá vendo, no sentido de como a gente toma decisões e escolhas baseado na nossa emoção, né? Não presta atenção não ter uma visão maior, macro, né? Principalmente de Deus, assim, né? Então, eu mesmo que não tinha, porque eu não estava na igreja e tudo mais. Eu estava com aquela pessoa só para não estar sozinho, né? Entre estar sozinho e estar com ela, eu estava com ela. E aí, exatamente no momento que eu conheci a Dariela, no domingo posterior, né? Foi no sábado, dia 11, no domingo, dia 12, a gente já estava junto, essa pessoa ligou, eu já não quis mais saber, né? Eu queria estar com a Dariela, né? Essa pessoa era só um tapa-buraco emocional. Então, para quem está assistindo e talvez esteja numa situação dessa, preste atenção, né? Pense sobre isso. Se essa pessoa que você está atualmente está tampando buracos, né? Isso é muito... Nossa, isso é muito importante de pensar. E tomar decisão, né? Porque se você tivesse ainda ali na dúvida, talvez você não tivesse com a Dari hoje, né? Exatamente. E aquela pergunta que a gente precisa fazer, né? Quando começa um relacionamento. Pra que eu estou namorando? Né? Será que esse namoro é um namoro saudável para ambos os lados? No sentido de perspectiva de futuro ou de propósito? Ou realmente é só uma relação tapa-buraco, uma relação de emocional, né? De estabilidade emocional ali, para eu não me sentir sozinha, sem alguém compartilhando algumas situações da vida. E às vezes nem todas, nem as principais, compartilha só quando tá na alegria. Exatamente, exatamente. Situações bem... E aí... Que a gente, principalmente quando a gente tá na adolescência, iniciando esse desejo desesperado por um relacionamento, a gente deixa de lado totalmente. Perfeito. Ambos já haviam tido experiências, né, de ir para a igreja, de estar na presença do Senhor.
e aí, por alguma razão, vocês acabaram se distanciando, né? Eu queria que vocês me contassem como foi esse retornar para a casa do pai, sabe? Como que surgiu esse desejo, assim, foi do nada? Ah, hoje eu vou na igreja. Não, né? Todo o nosso relacionamento até outubro de 2020 foi sem igreja. Zero. A gente nunca tinha ido na igreja juntos. Nem separados. Nem separados, é verdade. Nunca tínhamos ido na igreja nesse período de relacionamento. Do zero, 2014, até outubro de 2018. 20. E aí, outubro de 2020. Outubro de 2020. Já na pandemia, que tava aquela... Né, a gente tava mal, né? Todo mundo passou estresses emocionais nesse período. Então, a gente tava nessa, assim, de, pô, bicho, que vida merda, né? Que a gente tá vivendo aqui. E aí, fomos na igreja. Uma vez só. A gente visitou uma igreja... E aí foi muito legal, me senti muito bem, mas não voltamos mais também. E aí isso passou o ano, e a gente foi para 1º de maio de 2020, que foi quando a gente voltou definitivamente. Então, a partir dessa ida na igreja desse ano, de maio de 2021, a gente passou a ser membro, assim, imediatamente. A gente foi frequentando os domingos, eu já fiz o curso lá de membros da igreja, de voluntariado, e a gente já começou a estar na igreja como membro. E aí, como foi que a gente chegou até aqui, a Daniela vai contar. Eu acredito que eu tenha me envolvido mais na igreja do que Eduardo. Meus pais, minha família se converteu, eu tinha 6 anos, frequentei a igreja dos 6 aos 15, mais ou menos. Então, eu tive todo aquele processo de infância e adolescência dentro da igreja, com as pregações, mas por esse peso um pouco, às vezes, do cristianismo, de viver em Cristo, sem ter consciência do viver em Cristo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim agora. Eu quero conhecer o mundo. Né? Que acaba que, quando o adolescente... Porque, de verdade, é uma religiosidade que se vive, né? Quando você não tem o encontro genuíno com Cristo, você vive só a religiosidade. E viver isso é muito pesado, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu tinha ainda essa visão da igreja, sabe? Esse medo, esse receio da igreja. Então, eu fiquei... Não era algo que eu queria voltar. Mas acho que a pandemia foi o principal motivo da gente desejar estar de volta na igreja, né? Primeiro pelos ciclos sociais que foram afastando, né? Por todas essas questões. A gente queria se relacionar com outras pessoas novamente. Não tinha ido mais, não visitava ninguém, não conversava, né? Exatamente. E aí a gente, então vamos começar a frequentar outras redes de apoio, outras redes sociais para fazer essas conexões, né? Aí visitamos essa igreja, foi de fato maravilhoso e tal. Mas eu acredito que, eu falo com o Eduardo, não era o nosso momento. A gente não estava preparado para voltar para Cristo, né? A gente ainda precisava passar por algumas situações em que Deus falasse, olha só, eu te tirei do vale, eu te tirei do fundo do poço, você viu a minha mão te levantando para te trazer de volta para sua realidade. E aí foi isso, né? Nós fomos e aí continuamos vivendo, passamos por situações bem complicadas na nossa relação. Mamãe, cadê o chá? Papai desligou. Quer que eu liga? Na nossa relação, na relação com a Maitê, de certa forma, e no relacionamento individual mesmo, né? Eu entrei por um processo depressivo, né? Me vendo dentro de casa, me vendo dona de casa, porque não sabia lidar com isso. As perdas de pessoas queridas também foram situações muito delicadas para mim. E aí Deus nos traz um encontro feito pela Carla, que trouxe muito essa questão de Cristo, né? Não da religião, mas de Cristo mesmo, do estar em Cristo, desse reencontro com Cristo de fato. E lá eu acredito que eu tenha começado a ser curada pelo Senhor. E aí ela nos convidou, e Eduardo, nós vamos. Então eu falei, nós vamos. Mamãe, Talvez eu não estava. Ótimo. Talvez eu ainda não estava preparada ainda para esse encontro, porque eu sabia que não ia ser fácil. Mas aí, quando a gente... Lindo, filho, maravilhoso, só um minuto. Mas aí,
quando a gente estava lá, em alguns momentos da pregação, em alguns momentos do louvor, Deus falou isso, né? Se prostra e me adora. Se prostra e me adora. E eu, com Maria no colo, eu ajoelhei e eu falei, Senhor, chegou a minha hora. Vamos embora, tô aqui. Vamos fazer vamos fazer a diferença, ser diferente. E aí, quando o pastor Jaque fez, né? Ali é o movimento de convidar as pessoas ao altar. Eu estava lá no fundo, eu vim, toquei em Eduardo e falei, estou indo. Aí ele veio comigo e nós nos entregamos e voltamos para a presença de Cristo. Ela tá ocupada, filha. E aí, daquele momento em diante, né? Nosso relacionamento nunca teve, assim, nunca foi um problema, né? A gente sempre conseguiu. Nós tivemos os nossos desavenças, lógico, mas a gente conseguia lidar com elas. Mas esse último ano, eu acho que foi o ano mais desafiador do nosso casamento. Talvez seja o 7º ano. O 7º ano foi o ano mais desafiador. Diz que 7 é o número da perfeição, né? Mas para vocês foi o ano mais desafiador. Então, eu acho que era exatamente, tinha que alinhar algumas coisas para entrar na perfeição, né? Então... E aí foram momentos desafiadores que tinham momentos que eu falava, eu quero divórcio. Chega, não quero mais. Eu quero divórcio. Sai, volta para casa da sua mãe. Eu me viro com a minha filha. Tá? Quantas vezes eu falei com ele, eu quero divórcio. Não quero mais. E aí... E eu não entendi o que estava acontecendo, né? Isso aqui é o pior. Não sabia, não estava entendendo nada. Assim, isso foi antes desse encontro da Carla, né? Só para contextualizar para quem está vendo. A pior parte da nossa crise do casamento, que enfim, não foi dos dois. Eu entendi hoje, eu percebi que foi da Dariela para mim. Porque eu não entendi o que estava acontecendo, né? Foi uma questão mais dela do que de mim. E é uma questão interna, né? Essa coisa do... Casamento não é fácil, eu acho que para nenhum dos dois lados. São ajustes que precisam ser feitos, né? Sim. E quando a gente está desajustado internamente, esse ajuste não consegue ser externado, né? Você não consegue alinhar com o parceiro as questões que precisam ser para uma harmonia dentro de casa. Porque você não sabe que está em desarmonia com você. E aí foi esse processo, né? De, sei lá, outubro, novembro do ano passado até abril desse ano, a desarmonia estava muito profunda em mim. E aí as desarmonias, o não lavar uma louça, virava um caos. E aí coisas pequenas realmente viram um caos. Porque a gente não tinha o elo que firmava a nossa relação, né? Ótimo, filha. E aí foi lá naquele encontro, nesse encontro, não foi que foi um trabalho para mim, né? E aí a Carla fez questão, a Dari, ela tem que ir, né? Porque eu ia sozinha, enfim, foi lá em São Paulo, lá em Poti. E aí nós fomos juntos, fomos de carro e tudo mais. E aí nessa viagem foi até uma coisa importante, né? Nem falando mais de casamento, falando de experiência com Deus. Foi nessa viagem, indo para lá de carro, eu parei no posto e eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que era dar uma volta em volta do carro, assim, olhar, né, enfim, para ver o pneu e tudo mais. Né? E aí eu lembrei que uma semana atrás eu tinha visto que o pneu tava com uma marquinha, assim, tava com uma coisa que não é normal de pneu, né, um assunto que eu gosto de carro e tudo mais. E aí eu fui virar o volante para ver o pneu da marquinha que eu tinha visto, e eu vi que tava meio frouxo, assim, como assim a roda frouxa? E aí eu mexi o volante, pedi alguém para mexer o volante, eu fui lá embaixo ver o carro, o que estava acontecendo. E tinha uma peça que tinha quebrado na suspensão. E aí, caramba, que livramento de morte, hein? O volante, assim, o pneu mexendo com o volante, né? Enfim, uma folga enorme, assim, um pivô, né? A peça da suspensão tinha quebrado. E ali eu vi e falei, cara, como que eu dei a volta no carro, como que eu lembrei disso, como que isso veio até mim. Né? Hoje eu entendo que foi um livramento, né? E aí, lá naquele momento, a mãe da Carla tinha visto o Christian, que foi com a gente, morto, tinha tido uma visão. E eu fiquei assustadaço, comecei a chorar, né? Ele foi meu aluno, o Christian. E o pai do Christian teve uma relação com a irmã da Carla, então eles já se conheciam, enfim, tem um contexto, né? E aí a mãe da Carla viu o menino morto que estava comigo.
E aí tudo isso fez muito sentido em relação à experiência com Deus, né? Sim. Começou ali, né? Começou ali, exatamente, na ida para lá. E aí eu parei no mecânico, troquei a peça, a gente seguiu para São Paulo. E lá no evento, a Dariela viveu isso muito intensamente, porque foi um evento muito espiritual, né? A Carla quis isso, ela trouxe mesmo Deus para dentro do evento, por conta das transformações internas dela também. Como você faz, né? Como você está fazendo com mulheres, ela também está fazendo esse trabalho assim, de Deus e mulheres, muito legal. E a Dariela foi uma das pessoas transformadas lá. Eu fui enquanto fotógrafo, estava trabalhando, cobrindo o evento, e a Dariela foi como uma aluna, né? Como uma mentorada e tal. E foi ali que começou, a partir aqueles 4 dias que a gente viveu lá na casa, uma imersão que foi muito legal. Para mim foi um grande ponto de virada, que começou a conversão, né? Então, trazendo de volta o assunto da nossa live, o antes e depois foi de 2014 até, sei lá, 27 de abril, acho, 26 de abril, alguma coisa assim, de 2021. E 1º de maio, que foi no domingo posterior, a gente começou a ir na igreja. Então, a partir de 1º de maio desse ano, 2021, para cá, a gente tem ido na igreja todos os domingos, a gente está se consolidando como e principalmente, cristãos assim, evangélicos. Exatamente, não estar só indo, né? A gente, de fato, aceitou a Cristo. Eu tenho uma relação, eu acredito até pelo tempo que eu já tive antes, eu sempre tive uma relação muito mais profunda com o Senhor, né? Então, eu fui, de fato, me prostrei, decidi, escolhi estar de volta na presença do Senhor e não somente na igreja. E aí as coisas foram movimentando. Passamos por outras questões depois? Passamos, porque Deus nos testa, Deus testa a nossa fé, né? Deus testa para saber se a decisão que nós tomamos naquele momento foi de coração ou foi só para tentar pegar um milagre ali na hora e vamos ver se dá certo, né? Em alguns momentos eu questionei o Senhor. Senhor, o que eu tô fazendo aqui dentro se eu tô passando pelo vale de novo, né? Se eu tô em dificuldade de novo. Mas aí, depois disso, né? Depois de voltar de novo, do Senhor me falar de novo comigo, o Senhor falar, cara, larga seus medos de lá, larga suas dores, porque eu não te prometi não sofrer. Eu prometi te dar vitória, né? Independente de como que você vai retê-la. E aí o que a pastora fala também, de glória em glória, a gente vai vivendo. Agora não significa ser exaltado o tempo todo. A gente precisa ser humilhado para que Deus nos exalte. E aí são essas situações da vida em que a gente vai vendo. E aí, esses tempos atrás, eu falei para ele, agora eu entendi que sair nunca é opção. A opção é reajustar, é realinhar as expectativas, né? Antes da conversão, para mim, a melhor opção era sair. A melhor opção era separar os corpos. Porque o elo que nos unia não existia. Agora, eu entendo que o elo principal tá aqui, né? Tá sobre o nosso lar. Tá sobre a nossa casa e principalmente tá sobre o nosso relacionamento. Tem coisas que vão ser reajustadas ao longo dos próximos anos. Com certeza. Tem hora que eu vou querer... Ai, vai embora, vai! Mas é que ele vai embora, vai embora! Porque, né, é natural do ser humano, eu sou de carne. Mas eu entendi que vai embora, mas fica aqui comigo. Deixa eu só dormir um pouquinho, amanhã a gente conversa. Me dá uns 5 minutos. Vocês sabem que esse lance do brigar, do reajustar, é comum em qualquer casal, né? Sim. Não sei se Zava lembra, mas a juíza de paz disse no dia do casamento civil que era para... Alô? Tem uma pessoa inconveniente me mandando mensagem o tempo todo aqui pedindo para eu entrar em videochamada. Eu tentei desligar e entrou a videochamada da criatura. Mas, enfim, que Deus tenha misericórdia. Enfim. Umas pedras de tropeço que o diabo manda, sabe? Sim. Que se você não está ligado, você cai. Enfim. Sim. E aí, a juíza de paz falava o tempo todo, não quero fazer o divórcio de vocês, tem que ter bom humor, bom humor. E isso virou um jargão aqui em casa, bom humor. E às vezes, quando eu estou com muita raiva de Leônidas, porque assim, eu sou sanguínea, colérica, né? E Leônidas não. Ele é tranquilo, né? Leônidas é cândido, como diria a Hélida. Ele é muito cândido. E aí,
Um dia eu estava muito irritada com ele, muito. E aí eu falei para ele, Leônidas, eu falei para você naquele dia do casamento que aqui em casa não existe separada, existe viúva. Então eu já vou encomendar a sua coroa de gérberas, porque ele gosta de laranja, né? Então vai ser de gérbera laranja. Aí ele olhou assim para mim, ele falou, isso, eu tô muito nervosa. E ele calmo, sabe? Ele, pode falar, o que está acontecendo? E aquilo me deixava com mais. Então, assim, eu não falo para ele ir embora, eu falo que eu vou ser viúva. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar o que eu tô sentindo na hora, né? Eu acho que eu preciso falar comigo primeiro antes de externar. E aí. Esse é um dos motivos de eu não estava entendendo nada naquela crise lá de abril e tal, de antes, né? Melhorei muito. Agora eu falo mais rápido. Chegava em casa, não falava comigo, ia dormir. E, enfim, tava uma merda assim. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo? Se tava tudo igual. No caso, não, porque de casa, o problema tava sendo esse. No caso, eu já estava trabalhando, né? Porque, enfim, o meu trabalho já tinha voltado, mas ela não. E aí, quando eu resolvo falar, Eduardo fica com essa cara. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, meu amor. Pode você falar, tem não, que tô te falar. ouvindo. Aí é aquela cara de paisagem que você quer brigar, quer arrumar um problema. E o outro não quer brigar. Mais rápido, mas não acontece. Ô, Dariela, você sabe que Leônidas nunca quer brigar, né? Ele nunca briga, assim, ele é super de boa. E aí, quando eu perdi o bebê, que eu queria culpar qualquer um, né? Eu queria brigar e tal. E aí, enfim, foi assim uma situação ruim que aconteceu e eu comecei tipo assim, culpa sua que eu perdi meu filho, que não sei o quê. E aí Leônidas veio, meu filho, deu um tapa na mesa. Minha mãe ficou parada, a Malu ficou parada, eu parada olhando para ele, porque ninguém esperava dele essa reação. Ele botou cada um no seu devido lugar, entendeu? Todo mundo ficou quietinho, calmo, parecia que nada tinha acontecido. E aí depois eu olhei para ele, eu falei, Leônidas, chega, me deu uma coisa por dentro. Quero fazer outra. Do tipo, mal, violento, gostoso. Né? É isso. Mas é isso, tá? A gente. Acho que é da relação também, né? Essa coisa de quando um fala demais ou se cala e quando quer falar, quer já fazer todo o movimento para tentar ajustar. Então, são as questões do casamento. Uma coisa importante para quem está vendo são solteiros, mulheres solteiras, né? A maioria tem relacionamento, mas a grande maioria também é solteira. É o entendimento desses padrões de comportamento, né? Claro que não é todo mundo que gosta de psicologia ou de estudar sobre comportamento, temperamento e tudo mais, né? Claro. Mas o conhecimento mínimo do mínimo de comportamento humano faz muita diferença, porque uma vez que você entende o padrão de comportamento do outro, a gente, né, tenta ajustar de algum jeito, né? Tem linguagem do um livro maneiro pra caramba. Sim. Então, uma série de coisas, né? Então, se esses nossos exemplos aqui do seu casamento e do meu, serve de exemplo para elas, para que não se deixe levar pela emoção feminina, que é natural, né? Aquela coisa dos hormônios e tudo mais. Os homens, a maioria deles, quando são centrados, não são violentos, né? Fora essas exceções aí dos homens normais não brigam com mulheres, cara. A gente fica quieto, a maioria das vezes. Não encontra um motivo, não vê que a louça na pia, desde o café da manhã, vai dar problema. Então, porque isso para eles é uma coisa tão insignificante. Eu falo, mas é óbvio. Aí ele acha, é óbvio para você, para mim não. Exatamente. Esse mínimo de entendimento dos comportamentos masculinos e femininos, sabe, dos padrões e tudo mais, é o que vai salvar a maioria das vezes, porque pô, você tem que ter paciência, ou tem que ser um pouco mais enérgico, ou menos, ou esperar mais para falar alguma coisa, ou falar na hora, enfim, né? Essa sondagem, o próprio relacionamento já faz a gente se conhecer, né? Óbvio, 7 anos de relacionamento. Sim, aí a gente precisa ter com certeza. esse equilíbrio, essa maturidade, o entendimento para falar ou deixar de falar em alguma situação, né? E é uma coisa que o Eduardo tá falando dessa coisa do relacionamento, né? Eu acredito também que seja, acho que é a próxima pergunta em relação a Maitê. Uma coisa que para mim foi muito difícil foi que eu
sair dali da busca por me conhecer um pouquinho, começar a me conhecer, porque eu vim morar sozinha, para automaticamente ser mãe e esposa. Porque a gente não teve ali a passagem do casamento de fato, né? A gente as coisas aconteceram muito rápidos desse processo. Porque ela engravidou quando a gente estava namorando, né? Então o casamento aconteceu por conta da gravidez. A gente antecipou. Então a gente viajou, eu fui viajar para comemorar 30 anos, resolvi pedi-la em casamento, em noivado. Então a viagem foi para o meu aniversário e para pedi-la em casamento. Só que aí aconteceu da Maitê aparecer do nada na barriga dela, nesse mesmo período. Do nada não, meu filho. Deus já tinha um propósito, falou, vou adiantar isso daqui, ó. Tá demorando muito. Sabe, do nada apareceu uma criança, assim. Hoje a gente entende, né? Hoje eu vejo claramente. Deus me sacudiu muito com a Maitê, né? Foi um puta aprendizado. Legal demais, legal demais. Adoro ser pai. E o casamento que ia ser em setembro de 2019 foi em outubro de 2018, né? A Madeira já estava grávida. Então a gente antecipou isso. Sim. E não teve casamento de casal, assim, né? Teve uma família já. Exatamente. E aí, essa coisa, né? A gente pulou etapas, né? Queimou etapas assim, em relação ao casamento, né? Você casar e depois ter o filho. Mas uma coisa que a minha criação na igreja já fez muita diferença foi o quê? Quando a gente descobriu a gravidez, né, até ali a ficha cair, tudo a gente reorganizar a nossa vida, eu falei, eu não aceito que a minha filha, que a nossa filha não nasça debaixo de uma proteção da família, porque ela só vai ser edificada, ou né, ela vai ser mais edificada nascendo debaixo da proteção da família. Então eu quero casar antes dela nascer. E aí nós chegamos a essa conclusão, nós entendemos que isso seria importantíssimo, não só para a Maitê, como para as nossas futuras gerações, né? Os filhos dos nossos filhos. Então, nós chegamos, ok, então vamos lá. Antes da Maitê nascer, nós vamos casar e casamos. E ela nasceu debaixo da bênção e de uma proteção da nossa família. Amém. Como é que é criar a Maitê hoje, assim, com essa cosmovisão cristã? Porque antes, apesar de vocês já conhecerem, né, mas vocês ainda não estavam aliançados com o Senhor. Então, assim, muitas coisas devem ter mudado dentro da casa de vocês, né? Como que é criar Maitê hoje no convívio ali com as outras crianças na igreja, enfim? Eu particularmente, eu estou falando a minha visão. Por mais que a gente não estava na igreja, nós dois sempre tínhamos uma relação com Deus, né? De orações e tudo mais. Então, eu sempre soube dentro de mim que a Maitê foi um presente de Deus. Né? Eu falei isso desde sempre. A Dariela... Seria gente boa. Eu só sabia. Independente de ir na igreja, independente de voltar, de estar convertido na igreja, né? Então, eu sabia que a Maitê era um presente de Deus. Ela estava ali por causa de alguma coisa. Sempre. Foi muito claro para mim isso. E por conta disso, eu sempre cuidei dela como um presente. Eu sempre soube que a Maitê é uma peça importante de Deus na minha vida, sabe? Então, ela sempre foi cuidada com muito carinho, porque ela foi dada como presente para eu cuidar, para depois Deus fazer da vida dela o que ele vai fazer. Então, o fato de saber disso, de ter isso muito claro, já nos fez cuidar dela como é que posso dizer? De uma forma cristã, assim, de uma forma que Deus positiva, no meio. Né? Mais positiva, mais que atenta. Deus estava no meio o tempo todo. Eu sempre soube, né? Não tem como explicar essas coisas, né? Essa nossa conversa com Deus, a gente não explica, né? Então, eu sempre soube disso, sempre foi muito claro. Deus se fez presente na minha vida como pai, como homem, por conta da Maitê. Então, eu sempre soube disso, cuidando dela da melhor forma possível. Então, e a experiência da Ariela como professora também, né? Então, toda essa questão do conhecimento dela, da experiência como professora, cuidando da criança. Eu, como pai, sabendo que eu estava cuidando de uma criança que foi presente de Deus, uma coisa que eu sempre quis. Sempre pedi para Deus, por exemplo, ser pai de uma menina primeiro. Eu sempre soube, e aí eu sabia que era menina o tempo todo, né? Todo esse movimento da Maitê foi muito claro. Então, sabendo disso, eu sempre cuidei dela com esse viés, assim, que Deus estava comigo o tempo todo, né? Não, né? Comigo foi... lógico que a gente sempre buscou uma educação mais
mais positiva, né? Sem grito, sem palavras Filhote. que Filhote. pesasse sobre a vida Tudo bem? dela, né? Palavras Senta direitinho, filho. para maldizer Uhum. a Senta vida direitinho. dela. A gente sempre teve muito esse cuidado, muita essa atenção Isso. de entender as demandas dela de fato, né? Não ser aqueles pais. É lógico que de vez em quando soltam uns gritos aqui, mas tudo bem. Mas a gente sempre... Natural. Mas a gente sempre teve aquele cuidado de vem cá, o que está acontecendo, qual é a frustração que está rolando aqui, vamos entender, com de certa forma, uma independência muito grande, né? Eduardo fala, ela é gay, ela agora é uma pessoa, eu falei, ela sempre foi uma pessoa, a gente sempre cuidou dela como uma pessoa. A criança, para escovar dente, tomar banho com 2 anos e 8, se deixar, faz sozinha. Altamente né? independente. Altamente independente, né? Se quer ajudar o tempo todo. Então a gente sempre motivou isso. A diferença foi principalmente em relação ao... Porque a gente, o parto, o pós-parto, a gente passa por situações muito complicadas, né? E aí a gente teve, principalmente as mulheres que tiveram filho 2019, início de 2020, veio essa pandemia e piorou tudo. Então, para mim, o diferencial foi essa relação comigo, a tranquilidade comigo, para saber lidar com ela. Porque foi aquilo que eu falei no início. Eu estava em desarmonia e não conseguia entender essa desarmonia. E aí, a partir do momento em que eu consegui me realinhar, isso, né, repassou para ela. A nossa relação, que já era boa, melhorou muito mais. Então, e aí, dentro de casa, as coisas fluem com muito mais tranquilidade. E vê-la indo para a igreja, vê-la, às vezes ela não quer ir para a salinha, mas ela no culto, levantando a mão, orando com a gente. Muito bonitinho. Assim, eu falo chorando mesmo, porque é ver Deus agindo de fato na criança que eu tenho certeza que vai saber andar nos caminhos do Senhor da forma mais tranquila, da forma mais verdadeira possível, porque os pais dela passaram por histórias, passaram por contextos que entenderam a realidade do mundo, vão falar para ela essa realidade, porque eu sou muito grata ao que meu pai e a minha mãe me ensinaram, mas eu não conhecia essa realidade. Aí eu fui conhecer como sozinha. E aí a gente tropeça, né? A gente encara algumas situações que a gente não sabe lidar, ou às vezes acha que tá lindo, maravilhoso, mas tá levando a gente pro fundo do poço, tá levando a gente pro inferno. Então, nós dois, principalmente pelas nossas histórias de vida, pelo que a gente passou, até mesmo fora da igreja, a gente vai ensinar e mostrar para ela que, olha só, existe um caminho que pode ser lindo, maravilhoso, fora da igreja, mas que aqui dentro você vai ter um suporte, um apoio que nada vai pagar, né? Que foi o preço que o Senhor pagou lá na cruz. Que vai te trazer salvação, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer uma família abençoada quando o Senhor crescer, isso se o Senhor não tiver voltado antes. Isso, sim. Mas então vê-la louvando, vê-la orando, às vezes à noite, aqui na cama para dormir, vê-la pegando a Bíblia para contar a historinha, é maravilhoso. Então, amém. A conversão e criá-la foi, né? Essa é a diferença, sabe? É ver o mover e o agir de Deus através da vida dela na nossa vida também. Porque que lindo. Antes disso, né? Eu falei assim, eu vivia pedindo divórcio e falava, Maitê não é motivo de segurar aqui. E agora, Maitê também é um motivo da gente estar aqui, né? Hoje eu entendo que ela é quem nos leva para a frente do Senhor também. É ela que nos move a isso. Porque poderia, sim, se ela não existisse, a gente já poderia ter fraquejado e poderia ter saído de novo. Porque a gente talvez não teria tanto sentido, assim. E aí vê-la fazendo todo esse mover, tudo. E interagindo também. Às vezes que ela vai pra salinha, que ela brinca, que ela fala com as pessoas, com as crianças, né? E eu também eu sirvo na salinha, então os dias que eu tô junto com ela, na salinha, vê-la interagindo com as outras crianças é maravilhoso, porque era uma criança de pandemia, querendo ou não,
não tê-la visto brincar, né, crescer com outras crianças, me fazia mal. E hoje ela tem crianças que vão andar com os mesmos propósitos, com o mesmo foco que é o Senhor. Então, sobretudo porque você é professora, né? Psicóloga. Acredito que você trabalha com criança também no consultório, né, Dá? Não, na Não? psicologia não. Eu saí dessa área porque eu entendi que o meu chamado são com as mães, com as mulheres. Ah, Que estão perfeito, precisando muito perfeito. mais. Precisam desse Entendi. acolhimento, tem precisado muito mais desse acolhimento, sabe? Então, Uhum. eu mudei. Sim. Não, eu só tem a mudança prática da Maitê antes e depois da conversão foi o fato de que eu percebi que agora ela entende o que ela está orando, porque ela sabe da igreja, sabe quanto a gente primeiro que a gente voltou a orar com ela depois desses últimos 6 meses aí, a gente sempre fala do Papai do Céu à noite, enfim, né, a oração da noite de dormir. E ela sabe o que é, porque ela está na igreja lá, ela ouve, ela entende todo esse contexto do Papai do Céu, sabe que a igreja é para isso, levanta a mão, fala amém, né? Essa que é a grande percepção prática, assim. Então, antes a gente não orava muito, de vez em quando, quando lembrava, era só uma oração, eu não sabia quem era Papai do Céu. E com a igreja ela entende isso muito mais claramente. Sim. Sim, que coisa linda. Gente, eu estou emocionada aqui com vocês, já chorei, já ri. Eu queria que vocês falassem, né, a percepção de vocês, se vocês pudessem dar um conselho, assim, para uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor e que quer constituir uma família, né? Qual o conselho que vocês poderiam dar? Na minha visão, o que eu percebi o que eu percebi de diferença de antes e depois foi que o motivo é maior, né? Então, a partir do momento que... Todo esse contexto que a gente está falando aqui, principalmente que a Dariela falou, né? Que depois da conversão, depois que o nosso relacionamento com Deus se solidificou, agora os motivos são outros, a gente tem um motivo melhor para fazer tal coisa, para esperar, ou para agir, ou para deixar, enfim, né? Então, quando a gente era levado pela emoção puramente fora da igreja, a gente estava decidindo tudo sozinho, né? Então não tinha mais ninguém para cuidar de nós. No meu caso, por exemplo, eu tinha zero conhecimento da palavra. Eu fui evangélico, frequentando a igreja 2007, mais ou menos 2010, e parei só porque eu fui para o Rio. Então eu tive que ir para o Rio domingo à noite, o TSU saía, né? E eu não podia mais ir na igreja domingo à noite, estava no ônibus. Esse foi o motivo da minha saída. Então, e não deu tempo de aprender, né? Eu era adolescente, sei lá, tinha 18 anos. E eu não entendia, não tinha essa cabeça. E hoje, muito mais maduro, sabe? Já casado, responsável, tem que sustentar a família. Tem uma série de outros elementos externos que me fizeram ter um entendimento da vida. Aí agora, mais o entendimento espiritual, né? A aproximação de Deus. E agora também tem uma promessa, né? Um dos momentos mais legais assim, que eu vivi na igreja foi numa palavra de um profeta lá, um visitante da igreja que falou comigo e tudo mais. Foi um momento lindo, assim. E isso me fez ter ainda mais clareza da palavra de Deus, né? Tudo que eu ouvi às vezes, na minha cabeça, só o Espírito falando, foi uma pessoa desconhecida que falou também, sabe? Uma confirmação. Então, todo esse contexto, tudo isso me fez ver que agora, com Deus agindo diretamente, assim, com a nossa relação muito mais próxima, fica mais fácil decidir, tomar decisões e palavras, ou né, fazer ou deixar de fazer, falar, deixar de falar. Então, a grande diferença é essa. Antes a gente agia por nós mesmos, pela nossa própria emoção, e agora tem um elemento a mais como uma luz maior, né? Literalmente. Resumindo o que ele falou, acredito que a mudança é entender o propósito, né? Eu já precisei passar por algumas coisas porque Deus tinha um propósito para mim. Não é bom, assim, né? É aquela coisa, o mundo tem muito a ofertar, tem muito a oferecer, ele pode te mostrar um mar de rosas, mas lá no fundo tem espinhos. E aí a gente precisa entender que Deus tem um propósito pra gente. E que caminhar na presença dele, estar prostrado no altar, sabe? Se dedicar à palavra, à oração, é viver propósitos, os propósitos que ele tem para nós. Uma coisa que a gente viveu
nessa situação do fora para lá, né? E o Eduardo falou dessa coisa das promessas. A gente antes, né, às vezes tinha uma vida muito boa. E aí a gente precisou passar por alguns vales para Deus mostrar que a vida boa que a gente tinha não tinha propósito. A gente não tinha não tinha um motivo, uma razão para aquilo ali. E agora a gente tem, né? Que é o servir. E tudo que a gente faz agora é para honra e glória do nome do Senhor. Então, e o propósito vai ser... Nossos propósitos são muito maiores. A gente deseja coisas muito maiores e que é realmente para honra e glória do nome do Senhor. Estar na presença do Senhor, e aí uma coisa que a gente precisa ter cuidado, que é estar na presença do Senhor, né? Não estar na igreja, né? Não viver religiosidade. Não é viver igrejas, mas é viver as promessas do Senhor na nossa vida. E a gente precisa ter consciência, né, de que a conversão é isso. É entender... Todo dia, né? Exatamente. Todo dia que o pastor fizer lá a pergunta, quem quer, é você ter o desejo de estar de novo ali, de novo ajoelhado e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Né? Estar ali de coração mesmo e entendendo tudo isso. Porque viver para Cristo é isso, né? Viver para Cristo são essas escolhas e essas decisões todos os dias. Todos os dias. Perfeito. Gente, quero agradecer demais a vocês. Muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Tinha tempos que a gente não se via, né? Não se falava. Verdade. E foi uma delícia para mim, assim, me edificou muito. Queria orar por vocês. Amém. Orar. Essa loucura de criança grita daí. Vida de família. Deus escuta, Deus entende até os gemidos inexprimíveis. Então, acalma a alma. Santo de Deus. Viver em família é entender essas dinâmicas, né? Sim. Não, e criança é isso, né, gente? É você ter o pulo do gato o tempo todo, né? Total. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento abençoado que tivemos aqui. Deus, quero te apresentar a vida do Zava, a vida da Dari, a vida da Maitê, Deus, e a vida desses outros filhos que o Senhor vai dar para eles. Senhor, quero te apresentar a vida profissional deles. Deus, seja lâmpada para os pés dos avarizes e mostra para ele o caminho, Deus, por onde ele deve andar. Traz alegria, regozijo no coração dele, Senhor, que ele se sinta plenamente produtivo, feliz, como provedor desse lar, como cabeça dessa casa, Deus, sabendo que é o Senhor quem está provendo para eles, mas que ele se sinta, Deus, útil e feliz naquilo que ele desenvolve profissionalmente ou aquilo que ele vai desenvolver profissionalmente, aquilo que o Senhor já tem demonstrado no coração dele. Quero te apresentar a vida profissional de Dariela, Deus, essa nova fase da vida profissional, onde ela vai atuar como psicóloga, porque de fato, de direito, ela é psicóloga. Deus, que essas mães, que essas mulheres que o Senhor vai trazer para ela, Deus, ela possa ser canal, como ponte, Senhor, de cura e de transformação para essas mulheres. Que essas mulheres possam ser as mães que o Senhor deseja que elas sejam, com o suporte que o Senhor vai oferecer através da vida da Dariela. Deus, eu te apresento a vidinha da Maitê. Quero te pedir, Deus, que derrame o teu sangue precioso e sagrado sobre ela, blinda ela, Senhor, contra todo o ataque do mal, contra toda a fúria do maligno, Deus. Que eles sejam protegidos e guardados pelo seu escudo de proteção, que todos os dias de manhã o Senhor renove as armaduras de proteção, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o elmo da salvação, os calçados da paz, que eles possam empunhar o escudo da fé e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Senhor, quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por essa amizade e quero te pedir, Deus, que derrame graça sobre eles, que os frutos do teu Santo Espírito sejam multiplicados em abundância sobre a vida deles, que a paz, que a tranquilidade, que a harmonia desse lar, Deus, seja exemplo para os outros casais
que o Senhor vai enviar para Dariela e para Zavariz no tempo oportuno. Mas que eles possam, Deus, ser exemplo onde quer que eles estejam, na própria família, junto dos amigos, e que eles façam a diferença onde quer que o Senhor os plantar. Fica conosco, Senhor, nos protegendo e nos guardando, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Queridos, olha, um beijo para vocês, sintam-se abraçados. Dia 27 eu vou estar em Macaé, quero vê-los, porque às vezes eu vou a Macaé, mas é tudo tão rápido, tão corrido que eu volto, e às vezes a gente não se encontra porque você está trabalhando, enfim. Mas dia 27 eu vou estar em Macaé, acredito que eu volto na segunda ou na terça-feira, vou com Leônidas, então vamos fazer alguma coisa, hein? Sintam-se convidados para vir tomar um café. Ou mais janta. Adoro. Já estou convidadíssima. Então tá bom. Muito Ó, bom. um beijo para vocês, fiquem com Deus. Ah, meu Deus. Manda beijo. Me mandou beijo, gente. Já tá mais soltinha. Queridos, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui na live com a gente. É muito importante para mim, cada uma dessas pessoas que entram, algumas saem, outras ficam. Su, obrigado pela tua presença, Marcela, todo mundo que ficou aí, espero que vocês tenham sido edificados também, tá? Depois conta lá nos comentários, vou deixar gravado, conta lá nos comentários como é que foi para você esse encontro aqui, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Até mais, gente. Beijo. Beijo. Bye. Tchau.